Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Crivellari, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal. Pessoal, eu quero começar o ano de 2024 já produzindo uma sequência de aulas aí de língua portuguesa para concursos públicos. Nessa primeira aula, traremos sentido próprio e sentido figurado. Sentido próprio e sentido figurado são conceitos linguísticos que se referem às diferentes maneiras como as palavras podem ser usadas em uma língua. Vamos entender cada um desses termos. Sentido próprio. O sentido próprio de uma palavra é o seu significado literal e convencional. É a interpretação direta e usual de uma palavra de acordo com seu significado original. Exemplo, a palavra pé tem um sentido próprio que se refere à parte inferior da perna humana. O que é sentido figurado? O sentido figurado de uma palavra é o seu significado simbólico ou metafórico, muitas vezes utilizado para expressar ideias de uma maneira não literal. Exemplo, se alguém diz, ele tem um coração de pedra, não está falando literalmente sobre o órgão, mas está usando o sentido figurado para descrever que a pessoa é insensível ou sem compaixão. Em resumo, enquanto o sentido próprio se refere ao significado literal de uma palavra, o sentido figurado envolve o uso simbólico ou metafórico de uma palavra para transmitir uma ideia diferente daquela que seria entendida literalmente. O uso do sentido figurado é comum em expressões idiomáticas, metáforas e figuras de linguagem, enriquecendo a linguagem e permitindo a expressão de significados mais complexos e abstratos. Alguns outros exemplos aqui, pessoal, de sentido próprio e sentido figurado. Vamos lá. Sentido próprio. O livro está sobre a mesa. Neste caso, sobre a mesa é utilizado no sentido próprio, indicando a posição física do livro. Olha esse exemplo agora de sentido figurado. As palavras dela eram facas afiadas. Aqui, facas afiadas é usado no sentido figurado para transmitir que as palavras da pessoa eram críticas e cortantes, não que ela estava literalmente segurando facas. Mais um exemplo aqui de sentido próprio. O Sol é uma estrela. Estrela aqui é usada no sentido próprio para descrever o Sol como corpo celeste, né? Como um corpo celeste. E um último exemplo aqui de sentido figurado. Ele quebrou o meu coração. Neste caso, quebrou o meu coração é uma expressão figurada para descrever a tristeza causada por uma situação emocional, não uma ação literal sobre o órgão físico. Certo, pessoal? Então, sentido figurado e sentido próprio é isso aqui, tá? E assim, parece muito simples, parece muito fácil. Eu trouxe algumas questõezinhas de concurso para a gente resolver. Vocês vão ver que em determinado momento pode causar assim, uma dúvida. E se você estiver nervoso na hora da prova, não tiver estudado, você pode ter problemas. Outra coisa que eu recomendo é sempre ampliar o seu vocabulário, para você sempre estar ali com o maior número de palavras e seus significados absorvidos aí por você, tá? Porque às vezes você não sabe o sentido, o significado de uma palavra, você vai achar que ela está sendo usada ali para sentido figurado e não é. Vamos lá. Questões de concursos públicos sobre sentido próprio e sentido figurado. Instituição CESP, concurso TRE de São Paulo 2018. Olha aqui, ó. Leia a frase a seguir. O projeto foi vultoso nas vidas das crianças carentes. Assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de sentido empregado na expressão vultoso. Olha, se você não tem um vocabulário um pouco extenso, você pode não entender, né, o sentido da palavra vultoso, tá? E aí você pode errar a questão. Olha as opções. Letra A, sentido próprio. B, ambos os sentidos. C, sentido conotativo. Ou D, sentido figurado. Pessoal, o gabarito dessa questão é a letra A, ó. Sentido próprio. Vultoso é um sinônimo ali de importante, de relevante, de volumoso mesmo, né? Mas não está sendo, nesse caso aqui, colocado como sentido figurado.
É um sentido literal mesmo, né, de que o projeto foi importante nas vidas das crianças carentes. Vamos para a segunda questão. Instituição FCC, concurso INSS 2016. No trecho, as águas do rio cantavam melodias suaves ao entardecer. A expressão as águas do rio cantavam está empregada em que tipo de sentido? Próprio, figurado, conotativo, denotativo. Pessoal, água de rio, ela faz barulho. Pode ser barulho agradável, pode ser até um barulho não muito agradável, dependendo da condição climática do local. Mas, literalmente, elas não cantam. Então, obviamente, que a expressão as águas do rio cantavam está no sentido figurado. O que faz o gabarito da questão ser a letra B de bola. Essa não estava tão difícil. Instituição ESAF, concurso Receita Federal 2017. Em seu argumento é sólido como uma rocha, a expressão sólido como uma rocha é utilizada em que sentido? Olha só, pessoal. Letra A, sentido próprio, B, sentido figurado, C, sentido conotativo ou D, sentido literal. Pessoal, esse sólido só está fazendo a frase aqui, ó, esse sólido como uma rocha, está empregado no sentido figurado. Mas por quê? Porque a palavra sólida está sendo ligada ali, associada à palavra rocha. Se eu não tivesse uma associação de sólido com rocha, esse sólido, ele não teria um sentido figurado, tá? Porque ele seria um sólido ali, né, de uma coisa que é concreta, de uma coisa que tem um significado ali relevante, enfim. Então, por conta do sólido estar ali associado à rocha, é que a expressão sólido como uma rocha está no sentido figurado. Então, se eu não tivesse a palavra rocha, o sólido aqui não traria sentido figurado e sim sentido próprio. Mas como tem a rocha aqui, então é sentido figurado. Parece fácil. Se a pessoa estiver nervosa, às vezes com branco ali, ela pode também, né, confundir. Bom, então vamos para a nossa última questão aqui. Instituição Sesgran Rio, concurso Petrobras 2018. No trecho, o vento soprava nos galhos das árvores. A expressão o vento soprava está empregada em que tipo de sentido? Literal, figurado, denotativo ou próprio? Pessoal, antes de assinalar aqui a opção, a gente precisa entender que essa questão, apesar de parecer fácil, pode levar o candidato ao erro. Por quê? No dia a dia, comumente, a gente liga a questão de soprar com, né, usar a boca ali para acender o fogo, né, para quem usa ali, sei lá, fogão de lenha, por exemplo, né, na roça, ou quem usava antigamente, ou, né, soprar bolinhas de sabão, enfim, de um ar que sai da boca do ser humano ou, né, até de um animal, não tem problema. Mas não é sentido figurado falar que o vento soprava, porque o soprar também está relacionado ao próprio andar, correr da brisa, sem a interferência humana. Então esse soprava aqui não vai estar em sentido figurado, só porque, né, no dia a dia a gente costuma ter esse hábito de relacionar soprar com o ar que sai da boca, como eu disse, tá? Então isso aqui pode sim levar o candidato ao erro, parece algo muito simples, né? Eu até dei uma volta para tentar explicar o porquê que a gente pode acabar errando uma questão dessa se não prestar muita atenção, mas fato é que a opção correta aqui seria a letra D, sentido próprio, tá? Porque eu posso sim usar o soprava aqui como o vento correndo, né? O vento indo em direção aos galhos das árvores. O mesmo que o vento estivesse batendo, esse soprava é o mesmo que o vento bater ali, né, no galho das árvores de maneira natural. Então, é sentido próprio, tá ok? Então é isso. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo aí até o final da nossa primeira aula de língua portuguesa e eu espero vocês na próxima, espero vocês em mais conteúdos aqui do canal.